Fala galera, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Vamos lá, falar mais um pouquinho aí do Corinthians, algumas novidades. Nada muito bom, mais uma vez, tá? Tá difícil, hein, gente? Caramba, tô igual aquelas pessoas chatas que só vivem reclamando da vida. Faz parte. Então, o Corinthians tá aí, uma pressão danada, né? Essa briga aí interna tá se refletindo muito em campo. Jogamos contra o Ceará, ganhamos. O time não jogou nada, absolutamente nada, tá? O gol do Thales foi uma sorte danada. Os zagueiros do Ceará erraram, tá? O Carrete tomou um gelo, porque não tá jogando absolutamente nada também. Não é possível que vão começar barulho agora. Vão. Embora que não atrapalhe muito. O Carrillo, cara, era o melhor jogador do Corinthians ano passado, ao lado do Garro, claro. Aí depois veio o Memphis, o time deu uma melhoradinha, entendeu? Mas esse ano não tá com nada, tá jogando absolutamente nada. Tá complicado, hein? Ai. Vamos lá. Torcida foi lá no CT, igual eu falei da outra vez, fizeram certo, reclamaram dos gastos do Andrés e eu fiquei sabendo que exigiram o afastamento de vez, tá? Agora vamos ver o que vai acontecer. Quem tá lá agora como presidente, se eu não tô enganado, né, o Stable, esse pessoal que tá lá, a maioria já trabalhou na renovação e transparência, já fez parte do grupo, tá? Será que vão tirar um amiguinho? Quero ver. Turma Júnior, seu presidente aí, ficou querendo tirar o Augusto, falando um monte de parada. Beleza, o Augusto errou, fez o certo de tirar ele. Mas e agora o Andrés? E aí? A lei é para todos, certo? Se o Andrés fez merda, gastou o dinheiro que não deveria gastar do clube, por mais que ele tenha devolvido agora, ele tem que ser afastado imediatamente, tá? E se o Andrés, você tem grana, paga com juros e correção monetária, 5 anos, tá? Bota essa Selic aí, a 14, a 15, tá bom? Paga desse dia agora. Você não vai fazer isso, tá? Mesmo que fizesse, por mim, você tem que ser afastado. E se o Duílio também, tá bom? Vamos lá. Continuando o raciocínio. O Corinthians está para renovar com... Quer dizer, está para renovar não. Não posso falar isso, estou falando errado. Os contratos estão vencendo agora de Romero, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, o lateral esquerdo Hugo e tem mais um. Romero, Bidu, Hugo, Gustavo Henrique. Tá faltando mais alguém que eu esqueci. Tá. O que acontece? Ah, o Maicon. O Maicon o contrato é por empréstimo, tá? Vai, todos eles. Vão. Talismã, vai, não dá. Ouvi dizer que a torcida fez pressão, tá? Pra quem pode se candidatar lá a presidente, que não renovem esses contratos. A torcida tá acertando mais uma vez. Com todo respeito, todo jogador sabe que quando alguém vai falar sobre eles e fala com todo respeito, é porque vai dar no meio. Todos esses daí, cara, o que mais me enganou foi o Thales. O Thales, quando chegou, danou-lhe a fazer gol. Eu fiquei, caraca, pô, esse moleque era do Vasco aqui, eu vi. Assim que ele surgiu, né? Eu não assisto muito jogo de outros clubes, mas como eu canso de falar, eu moro no Rio e tal,
né, a maioria dos jogos que a gente acaba vendo é do Flamengo aqui, por conta que, por exemplo, no meu trabalho a galera quer ver o jogo do Flamengo, mas de vez em quando a gente vê um jogo do Vasco, né, entendeu? Enfim, a galera pede, eu trabalho no comércio, não me custa nada colocar, né? O negócio é agradar o cliente, preciso disso para sobreviver, né? E até o patrão lá também faz a mesma coisa. Então o que que acontece? A gente tem que agradar. E o Corinthians tá fazendo bem se não renovar esses contratos, tá? Não dá. O Thales Magno, como eu falei, chegou até bem, tá? Fez uns golzinhos importantes, ajudou. Fez esse gol agora contra o Ceará também, que não deixa de ser importante, mas não tá jogando bola. Eu esperava que ele fosse um jogador mais rápido, mais agudo, mais driblador. Eu não sei se ele tá machucado e ninguém sabe, eu não sei. Só sei que não tá rendendo, não sei se não deu certo também no Corinthians, o time também não ajuda muito, mas não dá pro Thales, né? Na minha opinião, não dá, tá bom? O Maicon, cara, cadê aquele Maicon de 2018 que bateu aquele pênalti na casa da porcada, que nós fomos campeões? Cara, o futebol do Maicon desapareceu, cara, moleque da base. Que isso, cara, impressionante o que aconteceu com o Maicon. O Maicon, nessa passagem, não jogou absolutamente nada, viveu machucado, saiu machucado agora de novo contra o Ceará. Tomara que não seja nada muito grave, que obrigue o Corinthians a renovar com ele de novo, porque senão a gente tá ferrado, tá? O Biduzinho, coitado, né? Não dá, né, Bidu? Cara, assim, por exemplo, meu cunhado me chama pra jogar uma pelada, né? Ele perguntou se eu gosto de bola, porque ele me viu falando muito de tênis e tal, né? Outro esporte que eu também gosto. O que acontece? Ele me chamou, né, um dia pra ir, perguntou se eu gostava e tal, de jogar, né? Ele sabe de futebol, eu adoro. Eu falei pra ele que, pô, é meu esporte favorito, só que eu não tenho o dom e não aprendi, porque eu jogo desde pequeno, eu jogava desde pequeno, mas eu não aprendi. Então eu só vou jogar em peladas onde o nível é um pouco mais baixo. Eu comentei isso com ele, né? Por quê? Porque eu sei que pra mim não dá, entendeu? Não dá, não adianta eu querer falar que sou bom pra caramba, que jogo bola pra caramba, entendeu? Não dá. Eu gosto bastante, né? Vou lá, dou minha corrida, mas não dá, entendeu? Não dá, né? Tem que ser honesto, né? Entendeu? E eu acho que o Bidu entende que não dá pra ele jogar. E o Hugo piorou ainda. Eu acho que o Bidu ainda é melhorzinho que o Hugo. Piorou, vou incluir logo os dois. O Hugo então nem se fala, né? Infelizmente, né, não dá. Respeitando vocês, mas não dá. Não dá pra vocês jogarem no Corinthians, pessoal, tá? Vocês podem jogar em algum outro clube um pouco inferior aí, numa Série B, não sei. Ou outro clube que brigue por coisas menores. No Corinthians, infelizmente, não dá. E o Romero? Cara, o Romero, eu vou tratar ele com muito respeito pelo seguinte: o Romero sempre foi raçudo pra caramba, sempre correu pra caramba, tá? Só que a idade chega pra todo mundo, né? Foi agora, tem 2 semanas, vou falar sobre vocês vão entender. Por exemplo, o Djokovic, pra mim, é o maior jogador de tênis, tá? O que eu vi esse cara fazer em quadra foi impressionante. Ele tá perdendo direto agora. Ele pegou agora uma semifinal e perdeu pro Jannik Sinner, o italiano lá que tá número 1 do mundo, que foi campeão em cima do Alcaraz, que é o outro moleque bom pra caramba. E o que acontece? O Djokovic falou: olha, eu começo a competição, tal, quando vai chegando nas quartas, nas semis, eu vou sentindo que o meu tanque não está cheio. E não tenho como competir com esses garotos novos aí. Esses meninos estão voando e tal. E, caraca, beleza, Djokovic. O que você fez no esporte foi sensacional. O Djokovic joga tênis, tá? Pra galera que às vezes não sabe, né? Entendeu? E o cara assumiu, ele chegou no limite dele. O Romero não é o melhor jogador do mundo, né? Pra mim.
mas o Romero sempre foi um jogador muito dedicado. Ele ajudou muitos laterais, né? Ele fez muito gol importante também ajudando o Corinthians, né? Até quando a gente ia cair, tá? Se não fossem os gols do Romero, eu acho que a gente tinha caído, tá bom? Teve um ano aí, certo? Quem acompanha o Corinthians sabe muito bem do que eu tô falando, tá bom? O Romero deixava a alma em campo. Ele não tinha muita habilidade, mas ele era aquele cara comprometido com o jogo, com o time. Ele corria por dois, tá? Então ele sempre ganhou moral da gente, torcedor, porque a gente corintiano gosta muito disso, gosta de raça, entendeu? A gente gosta de jogadores que deixam tudo dentro de campo. E o Romero foi um desses. Sendo que agora a idade chegou também. O Romero agora não, né? Já tem um tempinho. E você tá lá ainda, né? Assim, não dá, tá? Não dá. Por exemplo, se tivéssemos um jogador lá, um ponta, um cara bom, que resolvesse o jogo pra gente, ou que infernizasse, que cansasse a zaga adversária. Um exemplo aqui, numa época boa, né? Um Soteldo da vida, um Michael que tá aí encostado no Flamengo, um Bruno Henrique que decide jogos pra caramba pro Flamengo também, entendeu? Um ponta estilo Gil, que jogou no Corinthians, pô, o moleque era liso, jogava muito, entendeu? Até esse que tá lá no São Paulo agora, o Ferreirinha, moleque, tá fazendo gol pra caramba, tá decidindo vários jogos, né? Não sei se machucou, não sei como é que tá. Eu sei que ele tava fazendo gol pra caramba. Então o Neto tinha falado besteira dele lá, né? Não sei o que. Enfim. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar. Então, se a gente tivesse um jogador desse, o Romero poderia ser o cara para entrar no segundo tempo, para ajudar defensivamente, mas com um salário bem pequeno. E aí é que tá o problema, porque o Romero gosta de dinheiro, como eu gosto, como você que está assistindo esse vídeo gosta também. Não vamos ser hipócritas, né? Sendo que o Romero também, né, seu Romero, já ganhou bastante grana. Você já está tranquilo, né? Nós estamos falando aqui de um país onde o salário mínimo é R$ 1.500, tá bom? Dito isto, calma, tá? Como você não vai querer baixar a sua pedida salarial, e também o Corinthians não tem esse jogador, então é melhor a gente encerrar o ciclo aqui, antes que boa parte da torcida comece a se irritar muito com você. Por exemplo, eu te homenageei com palavras que não posso falar aqui agora, não quero falar. Porque você não tocou a bola, por exemplo, pro Memphis no outro jogo, né? Esse outro que por mim também não deveria estar. 6 milhões. Hoje, eu assisti um vídeo, né? Vou pular desse assunto aí das contratações, já falei, das renovações, já falei. Agora eu vou falar de novo do Memphis. Eu não vou me cansar. Eu vi um vídeo hoje, por exemplo, os 6 milhões que pagamos para o Memphis é mais ou menos o salário que o Rodrigo ganha lá no Real Madrid. Com os 6 milhões daria para pagar. Eu não vou lembrar todos de cabeça aqui, mas eu vou lembrar alguns que eu escutei em um vídeo hoje falando. O Caio Jorge, que tá fazendo gol pra caramba no Cruzeiro, daria para pagar. O Arrascaeta, que brilha no Flamengo há bastante tempo, tá? O Lucas Moura, lá do São Paulo. Juntando vários jogadores, não dá os 6 milhões que a gente paga no Memphis por mês. E o Memphis não entrega igual esses jogadores entregam. Não vou falar do Lucas, que eu acho que ele tá machucado, né? Enfim, só pra gente ter um pouco de consciência, porque o que acontece? Quando alguém chega pra falar tanto que queria que esse cara saísse, gente, eu não sou matemático, não sou economista, mas é claro que eu vou saber que se eu recebo R$ 1.000 por mês, eu não vou poder pagar
R$ 900 de celular. Não vou poder pagar R$ 800 de celular. Eu não vou comer. Se eu não tiver casa própria, como é que eu vou pagar o aluguel? Entende? E o Corinthians está fazendo isso. Nós estamos quebrados, galera. A gente tem que tomar um remédio amargo, tá? Tem que tomar um remédio amargo, não adianta, eu vou continuar falando a mesma coisa. Esses dias eu vi de novo. Eu comecei e não consegui terminar na hora que eu tava na academia. Em vez de botar música, eu quis ouvir de novo a entrevista Prakovic, sei lá, Cláudio Prakovic, não sei o nome dele, me desculpa, não sei pronunciar o nome dele direito. Ele falando de novo, foi lá, era Landim, Valim, o pessoal do Flamengo aí que se propôs a consertar o clube, né? Era Chapa Azul, se não me engano. E aí ele falou que no começo teve pichação no muro. Vão vender o Flamengo para os banqueiros, vão não sei o que lá. E agora a torcida do Flamengo abraça isso, mudou. E o que o Flamengo fez deu um choque de gestão no futebol nacional, tá? O que eles fizeram deu certo, os caras estão colhendo frutos. O Flamengo tem um time bom pra caramba, tá? Tá com uma base boa, né? Vira e mexe, aparece um moleque bom lá, eles vendem, entendeu? Então, deu certo. Foda seria se o Flamengo tivesse feito isso tudo, sofrido pra caramba, e não tivesse colhendo nada agora. Aí ia ficar aqueles dizeres por aí, né? Pô, viu? Ficaram juntando dinheiro, mas não deu em nada, não colhe em nada, não sei o que. É o time do cheirinho, é o time de não sei o que. Ainda bem que deu certo. Sabe por quê? Porque aí a gente também pode fazer a mesma coisa. Nós temos tanta força quanto o Flamengo ou até mais. O Corinthians é gigante, gente. O Corinthians é gigante. Não dá pra entender. Então, mais uma vez, fora Memphis. Não dá. Não dá. Essas mordomias todas, esse salário absurdo. Não dá. Tá? Vê se na Europa você vai conseguir esse salário. Se conseguir, ótimo. Cara, obrigado, tá? Obrigado. Só não dá. Não tenho raiva de você, não. Só tenho o pé no chão. Beleza? Espero que eu não fique chateado. Não faz música pra mim, não, cara. Valeu? Pô. Tá? Outra parada. Se aqui fosse um país sério, o Corinthians estava na Série B. Tava rebaixado. Tá pensando que eu tô falando isso querendo aparecer? Tô falando isso feliz? Não tô. O Corinthians está brincando. O Corinthians contratou o Ranieri, tá? Não paga. O presidente do Cuiabá já falou 1, 2, 3 vezes já isso. Aí sai na imprensa isso daí. E nego mandando pro meu celular o tempo todo a mesma coisa. Entendeu? Hoje até um amigo meu, um grande amigo meu, mandou pra mim. Eu falei pra ele, pô, brigadão, vou até falar disso no meu vídeo. Um abraço, Romulo. Entendeu? E, cara, é impressionante, gente. Não tem como, galera. Cara, não tem como. Toda hora sai alguma coisa que o Corinthians deve alguma coisa pra alguém. Pô. Corinthians, olha só. Custa vocês tentarem fazer um acordo, por exemplo, igual o Fluminense fez. Olha o Fluminense, como é que foi cabeça. Foram inteligentes. Eles foram lá num timezinho, pegaram 50% do Arias, eu não sei a quanto, certo? Eu não sei se foi tipo um esquema de, vou botar meu jogador no seu time, você fica com 50% que vai ser uma vitrine para vocês, ou se o Fluminense pagou alguma coisa, eu não sei, né? Não sei. Só sei que foi o Arias, John Arias, jogou pra caramba no Fluminense, ganhou Libertadores com o Fluminense aí, certo? Jogou a Copa do Mundo de Clubes, jogou pra caramba. Agora vai ser vendido aí, ou foi já,
O Fluminense vai pegar 50% do valor e o clube lá, que é o dono dos outros 50%, vai pegar os outros 50%. Fizeram um ótimo negócio, tiveram jogador por, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, certo? Deu frutos dentro de campo, pagou barato com certeza, vendeu caro. E tá aí, não vai pegar o bolo todo, não vai, faz parte, mas também não gastou nada, a gente tem que ser justo. É bom que ajuda o clube lá. Quem sabe o clube lá, se não for um Corinthians da vida, onde tem um monte de saqueador, pega o dinheiro, investe mais na base, dá uma melhoradinha no campo aqui, entendeu? Paga para mais olheiros, entendeu? Porque, né? Joares é o que? É colombiano? Não sei. O que acontece? E os olheiros vão lá na favela, na comunidade, numa área pobre. Igual aqui, cara, no Brasil, vai dizer que o Corinthians não tem condições de pagar alguém pra ir, sei lá, numa taça das favelas. Um campeonato mesmo desse, de comunidade. Ué, por que não? Vai numa comunidade dessa daí, à noite, vê o campeonato deles. Procura saber, entendeu? Divulga, né? Porque vai chegar assim nas favelas, né? Aqui no Rio de Janeiro, ou nas quebradas lá de São Paulo, ou de Minas, ou sei lá de onde, entendeu? Vai chegar assim, a gente sabe que é complicado, mas avisa, né? Bota lá que vai um olheiro olhar o campeonato, entendeu? E o olheiro vai lá com toda a paciência do mundo, vê um jogo, entendeu? Viu que tá muito ruim, não tem nada que agrade, espera o próximo, ou sei lá, volta outro dia, entendeu? Vê que é muito bagunçado, muito desorganizado, não tem como pegar ninguém, vai em outra comunidade, entendeu? Tem a Taça das Favelas aí, entendeu? Mas a Taça das Favelas já é um pouco mais visada, vai ter muita gente, entendeu? Mas não é possível, entendeu? Eu não vou falar para o Corinthians chamar a garotada pra ficar lá no CT um montão para fazer peneira, né? Pessoal de muito longe, porque eu não sei, né, das condições das pessoas, mas o Corinthians pode também abrir. E a galera que puder ir lá, faz sua peneira. Cara, não é possível que nesse Brasilzão todo, todos vão ser igual eu, ruim de bola. Pô, quando eu jogo bola com a rapaziada aí, quando eu jogava, eu vejo um monte de moleque bom de bola. Eu fico, caraca, maluco, moleque bom de bola. Eu entendo que às vezes não é só o moleque ser bom de bola e que, por exemplo, o parâmetro comigo é uma coisa, e depois que o cara vai pro profissional é outro. Eu sei disso. Desses caras que eu acabei de criticar aqui, talvez esses caras vão jogar comigo, vão me dar balão, vão me dar caneta, vão brincar, né? Vão brincar, talvez brinquem, por que não? Eu não sei jogar bola pra caramba, entendeu? Mas no profissional não rendem, então não dá. O Corinthians pode, sei lá, meu irmão, pesquisar aí, cara. Porra, eu tenho um moleque lá no Corinthians, o Flora, novinho, mano. Ah, o moleque é bom de bola pra caramba. Rápido. Moleque, pô, se esse moleque jogar comigo, ele vai me entortar, meu. Moleque desse tamanhozinho. Fico olhando assim, caraca, mano, que maneiro. Pô, o futuro tá aí. Eu ouvi dizer que o rival queria pegar ele, aí acabou que vai, não vai. Eu fiquei naquela, putz, não pode perder esse moleque. Acho que tomara que tenham dado um contrato legal pra ele. Ele parece ser muito diferenciado. O Corinthians não pode perder ele, entendeu? Conversar com os pais dele aí, que não pode fazer contrato profissional ainda, mas não pode perder esse moleque não, entendeu? E completar a minha linha de raciocínio é o seguinte, é contratar jogador barato, mas jogador bom, gente que queira correr, sabe? Que tem a cabeça também, porque só cabeça de bagre pra correr, o cara corre, uma hora o corpo dele vai cansar. Tem que ser um cara que corra e pense. Esse é um pouquinho mais difícil de achar, né? Mas eu acho que um clube gigante como o Corinthians, um moleque, por exemplo, que tá na comunidade,
Porque ele sabe que se ele não estudar, a chance dele de crescer e mudar de vida são mínimas. É muito diferente de quem já tem uma condição, né? Eu tenho certeza disso. Absoluta. Eu não tô falando bobagem. E você que tá assistindo sabe do que eu tô falando. Tá? Então, o cara acho que vai abraçar. Entendeu? Não precisa fazer contrato logo milionário. Não é isso? Se o moleque chegou, não precisa ficar mostrando também. Quando deixa o moleque lá internamente, o moleque tá brilhando lá, tá entortando todo mundo lá, aí você já aumenta o dinheiro dele um pouquinho. Quando ele começar a aparecer, o Corinthians está blindado, tem um bom contrato com o moleque, e não vai chegar o cara com Guaracamp e um Traquinas e vai levar. Porque muitas das vezes as negociações do Corinthians são equivalentes a isso. A gente vê os nossos rivais vendendo jogadores, quando se soma os valores, chega na casa dos bilhões, bilhão. E o Corinthians fica ali, né, boca aberta, paga caro na verdade. Pagou caro para pegar o Yuri Alberto, porque deu o Pedro, molequezinho da base, que era bom, teve muita chance no profissional, porque o time também não ajudava. Mas ele parece ser um moleque bom. Deu o Mantuan, que tava jogando pra caramba. Deu o goleiro Ivan, que eu via potencial nele. Deu mais quem? Deu mais outros jogadores. O Robert Renan. Deu o nosso zagueiro Robert Renan por 50% do Yuri Alberto. Eu nunca vou me esquecer dessa péssima negociação do seu Duílio. Péssimo negócio. Por quê? Porque o Yuri Alberto é ruim? Não, o Yuri Alberto me faz raiva pra caramba. Eu já critiquei bastante. Faz uns golzinhos aqui, uns golzinhos lá, mas o valor que é pago mensalmente para ele, o valor que foi investido, o valor não, no tanto de jogadores que foi dado para pegar ele, 50%. Agora vai vender ele, vamos supor, vendeu. Quer dar o quê? 15, 20 milhões? Quando tiver com metade. Quer dar 30 milhões? É metade. Nem o dinheiro todo. Aí eu te falo, o Mantuan, o Pedro, o Ivan, o Robert Renan, será que se o Corinthians juntasse aí tudo aí, esses moleques para vender, será que não pegaria mais dinheiro que isso? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas fica aí a pergunta. Quem souber me responda. Você sabe, Duílio? Você foi péssimo presidente. Péssimo. Péssimo. Dá raiva. Então é isso. Chega. Tô 15 minutos falando aqui com vocês. Já tô repetindo até algumas coisas. É porque o Corinthians parece que a gente vive um déjà vu, sabe? Tu começa a falar de uma parada, depois tu tem que voltar aqui de novo, porque não sai do lugar. Entendeu? É sempre que tá devendo isso, que tá devendo aquilo, daqui a pouco é marmita de novo. Entendeu? E não dá. Mas tudo bem, né? Vou manter a postura. Continuar com o meu sofrimento aqui. E agora você que é antes, vem aqui, fica vendo meu vídeo, fica rindo, fica tirando sarro, fica falando por humor, fica... Quando a gente der a volta por cima, não se esconda. Você mesmo, você não, vocês, que é mais de um, não se esconde não. Porque eu vou te perturbar, tu vai ter que me bloquear, meu irmão. Tá bom? Eu vou estar vivo e vou ver quando a gente vai dar a volta por cima. E tu, vou falar igual o Zagallo, vai ter que me engolir. Todos vocês. Valeu? Fui.